pessoal, Letícia Cabral para o Homeoplace, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série acerca de temas polêmicos que giram em torno da homeopatia, especialmente do estudo da homeopatia. Polêmicos principalmente pelo fato de haver muitas discordâncias que giram em torno desses temas e também muitos mal-entendidos, algumas distorções, algumas más interpretações e assim por diante. Na aula passada nós havíamos comentado sobre dinamizações, que definitivamente é um dos temas mais polêmicos, que mais suscitam divergências dentro da homeopatia. E agora nessa aula nós vamos falar sobre agravamentos, pessoal. O que realmente é o agravamento dentro do viés homeopático. E vamos falar também sobre algumas confusões que giram em torno do fenômeno do agravamento em homeopatia, já que alguns alunos, mesmo os alunos já formados em homeopatia clássica, às vezes confundem agravamento com exoneração, agravamento com retorno de sintoma antigo, agravamento com patogenesia. Então hoje vamos debater em profundidade o real conceito de agravamento para que a gente não confunda agravamento com outros processos pelos quais o doente pode passar durante a condução do seu caso clínico. Meus queridos, antes da gente iniciar esse estudo, eu gostaria que vocês observassem que na descrição desse vídeo estará um link de acesso ao site da Escola Brasileira de Homeopatia, assim como também um link de acesso a um grupo exclusivo para interessados nos cursos fornecidos pela Escola Brasileira de Homeopatia. A Escola Brasileira de Homeopatia, pessoal, para quem não sabe o que é a Escola Brasileira de Homeopatia, é uma instituição que se propõe, sem exagero, a se tornar uma das maiores referências no ensino de homeopatia clássica hoje no Brasil e principalmente no ensino do método periódico de Schouten. A Escola Brasileira de Homeopatia ela é dirigida pelo nosso ilustre mestre, professor Walter Ribeiro, que já está aí com seus quase 10 anos de prática clínica de homeopatia clássica, homeopatia contemporânea, principalmente através do método de Schouten. A EBH, pessoal, ou seja, a Escola Brasileira de Homeopatia, nesse ano de 2020 especificamente, está propondo 3 cursos nesse primeiro momento. O curso de formação em homeopatia clássica, que está aberto a qualquer pessoa, desde que essa pessoa seja maior de idade e tenha concluído pelo menos o ensino médio, e ainda o curso do método periódico de Schouten, o curso de aperfeiçoamento em homeopatia, ou seja, pré-requisito básico é que a pessoa tenha concluído alguma formação em homeopatia clássica com no mínimo 400 horas, e ainda o curso de prática clínica em homeopatia clássica, pessoal, levando em consideração que uma das grandes deficiências do ensino de homeopatia clássica hoje em dia aqui no Brasil é o fato da pessoa sair de lá, muitas vezes, sem saber o que fazer, sem saber como pôr a mão na massa, sem sentir segurança nenhuma para atuar. Então, levando em consideração essa fragilidade, esse calcanhar de Aquiles, a maior parte dos estudantes de homeopatia que concluíram a formação em homeopatia clássica, o professor Walter estruturou a grade deste curso. Em princípio, a intenção do professor Walter, diretor da EBH, é fornecer esses cursos através de uma plataforma virtual, exceto, obviamente, o curso de prática clínica em homeopatia clássica, pelo fato do fator presencial ser algo indispensável nesse processo. Então, nós precisamos estar ali ao vivo com as pessoas das quais faremos a toma de caso e assim por diante. Mas a proposta inicialmente é que o curso do método periódico de Schouten, formação em homeopatia clássica, eles sejam desenvolvidos a partir de uma plataforma EAD, ou seja, uma plataforma online. Então, como eu disse, pessoal, segue abaixo o link da Escola Brasileira de Homeopatia e ainda um segundo link
Quando você clicar, você automaticamente já será direcionado para um grupo exclusivo de interessados nos cursos da EBH. Mas enfim, meus queridos, vamos retomar agora o nosso foco no tema de hoje, que é agravamentos. Para falar desse assunto, pessoal, eu vou recorrer a alguns parágrafos do Organon. Vou citar a vocês o número especificamente dos parágrafos aos quais eu farei referência e vou deixar também o número desses parágrafos aqui na descrição do vídeo, de forma que, caso você queira estudar em profundidade, você, consigo mesmo, você tem acesso ali às referências e pode estudar você por conta própria. Meus queridos, deixar claro que o termo agravamento ou agravação já é um termo sugestivo acerca do que ele significa. Ou seja, se eu digo que uma queixa X agravou, nós temos claramente, já ali de forma explícita, o que isso significa. Basta a gente se debruçar sobre o significado da palavra agravamento. O que é uma queixa X que agravou? É uma intensificação daquela queixa X. Então, eu tinha um determinado desconforto, vamos supor que era uma dor de garganta. O que é a dor de garganta agravar? É a dor de garganta, e lembre-se, apenas a dor de garganta piorar. Ou seja, eu não estou falando ainda em retorno de sintoma antigo, eu não estou falando de patogenesia, não estou falando de um quadro exonerativo. Estou falando única e exclusivamente de uma piora de uma queixa da qual eu já estava padecendo antes. O primeiro tipo de agravamento, pessoal, que eu gostaria de conversar com vocês, é o chamado agravamento enantiopático, que consta, inclusive, no parágrafo 58 do Organon. Lá ele vai nos explicar exatamente do que se trata o agravamento enantiopático. O agravamento enantiopático, meus queridos, também é conhecido como agravamento antipático. Independentemente da terminologia que estamos empregando, nós estamos fazendo referência, nesse caso, ao agravamento que veio como fruto do emprego de algum medicamento alopático. Os medicamentos alopáticos, pessoal, do contrário dos fundamentos aqui da homeopatia, as alopatias, de uma forma geral, os medicamentos alopáticos se pautam numa espécie de lei dos contrários às avessas. Ainda não é lei dos contrários efetivamente. Em breve eu explico o porquê. Quando nós estudamos, pessoal, conforme Hahnemann nos ensina, a ação primária e secundária, o conceito de ação primária e secundária, nós entendemos claramente do porquê o emprego de remédios alopáticos desencadeia ou possui potencial de desencadear um agravamento. Porque veja bem, pessoal, sempre que eu gero uma certa ação, um certo estímulo sobre a minha energia vital, isso conforme os preceitos da ação secundária e primária. Sempre que eu desencadeio determinado estímulo, eu tendo a oferir um rebote daquele estímulo. Eu tendo a perceber um efeito rebote. Hahnemann no Organon nos traz vários exemplos desse efeito rebote. É a sonolência que vem ali depois daquele pico de agitação mental do café. Depois que você toma café, você passa por aquele êxtase, mas se segue ali uma espécie de estupor, uma espécie de sonolência. O mesmo para o caso do álcool, cujo melhor exemplo seria justamente a ressaca, que é um grande, muito conhecido efeito rebote do álcool. No primeiro momento você tem aquele ápice de excitação, depois você tem aquela queda. Hahnemann dá o exemplo também da água gelada. Você colocar a mão ali na água gelada, retirar, você sente que depois a temperatura da mão parece inclusive aumentar um pouco mais. Então, sempre que eu gero determinado estímulo, eu tendo a colher um efeito contrário daquele mesmo estímulo. E o mesmo, pessoal, se dá quando eu faço uso de algum remédio alopático. Se eu tomo um certo medicamento para soltar os meus intestinos,
A probabilidade, especialmente em longo prazo, se eu utilizo muito laxativos por muito tempo, é que os meus intestinos se tornem mais presos ainda em relação a como estava anteriormente. Meus queridos, essa realidade do agravamento após você fazer uso de um remédio alopático não se trata de uma regra, mas é sim muito provável que você sofra um efeito rebote de qualquer droga que você utilize, seja uma droga que tenha uma proposta terapêutica, seja uma droga entorpecente, enfim, a tendência é que você geralmente colhe esse efeito rebote num curto prazo, ou às vezes num longo prazo. Outra possível reação dos remédios alopáticos, meus queridos, também é a supressão. Então, muitas vezes nós não temos efetivamente um agravamento, mas nós temos um deslocamento do eixo sintomático para outro aparelho, para outro sistema do meu organismo, da minha fisiologia, ou mesmo, muitas vezes, uma queixa fisiológica, após certo remédio, ela pode desaparecer, mas eu posso oferir perdas na minha entidade psíquica. Isso, infelizmente, ainda não é tão admitido quanto deveria pela comunidade acadêmica, principalmente pela comunidade médica. Para a comunidade médica em geral, basta o desaparecimento da queixa fisiológica. Se a pessoa vai colher perdas em termos psíquicos, isso não é levado tanto em consideração. Não se faz comumente essa associação entre o desaparecimento de um sintoma aqui e o aparecimento em outra instância, especialmente se essa instância, pessoal, for psíquica. Em geral, o médico ele vai entender como o afloramento, o desenvolvimento de uma nova mazela. Mas nós, homeopatas, como conhecemos as leis de Hering, nós podemos claramente deduzir quando ocorre essa movimentação do eixo sintomático. Então, lembre-se, meus queridos, o agravamento enantiopático é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade quando utilizamos remédios alopáticos, mas não necessariamente ela sempre vai ocorrer. Em seguida, meus queridos, Hahnemann vai falar acerca do agravamento medicamentoso, especialmente nos parágrafos 157 e 158. Sugiram a leitura de ambos em sequência, primeiro o 157, depois o 158. Nesses parágrafos, ele vai falar de um tipo de agravamento chamado agravamento medicamentoso. Este agravamento, pessoal, ele vem como fruto, ele vem como consequência do emprego de determinada homeopatia. Então, vamos supor que a pessoa, ela tomou uma homeopatia X, pouco tempo depois, às vezes conforme a sensibilidade da pessoa, de forma imediata, ela tem uma intensificação daquele mesmo grupo de queixas. Observe, eu não estou falando de aparecimento de sintoma novo nenhum. Eu estou falando daquela pessoa que tem aquele grupo de queixas e sofre uma exacerbação especificamente apenas aquele grupo de queixas. Este configura um agravamento medicamentoso. Hahnemann deixa claro, pessoal, que essa é uma consequência, inclusive uma resposta desejável. Já vou explicar o porquê dela ser tão desejável assim. Na verdade, a resposta ideal, inclusive, especificamente nos casos agudos. Para casos crônicos, Hahnemann diz que o agravamento deve ocorrer não de forma imediata, mas um pouquinho mais adiante do tratamento. Vamos falar mais sobre isso no decorrer da aula. Mas ele faz um adendo, ele chama a nossa atenção para o fato dessa ocorrência ela ser típica num contexto agudo. Vou fazer um azinho aqui para que vocês se lembrem disso. Por que o agravamento, pessoal, a pessoa tomou uma homeopatia, agravou, por que essa resposta ela é tida como desejável, como uma resposta ideal? Porque isso, pessoal, isso por si só, esse fenômeno por si só, já denuncia que a homeopatia fará o trabalho dela, ela cumprirá com seu objetivo de curar aquele doente. Por quê? Qual é o modus operandi da homeopatia? Nós temos uma determinada doença. Nós sabemos que se a homeopatia atuasse pela lei dos contrários,
tal como é mais ou menos a proposta da alopatia, nós poderíamos incorrer nesse risco do quadro ficar pior ainda. Lembre-se daquele processo de ação e reação. Se eu gero determinado estímulo, eu tenho o rebote daquele estímulo. Então, como evitar o rebote? Aí entra o modus operandi da homeopatia. Se eu elejo uma homeopatia semelhante a este adoecimento, lembre-se, pessoal, esse adoecimento, ele deve ser mais forte que a doença original, para sobrepujar essa doença original. Então veja bem, por que o agravamento ocorre? Porque lembre-se, meus queridos, naquele vidrinho nós temos uma doença. É uma doença artificial que está ali dentro, nunca se esqueçam disso. Só que essa doença artificial, ela precisa ser mais forte que aquela doença natural. Por quê, meus queridos? Lembre-se de ação primária e secundária. A alopatia, qual o modus operandi dela? Gera um certo estímulo, tem, infelizmente, uma grande probabilidade de ter um rebote, ou então uma supressão do quadro. Enfim, nós temos várias possibilidades quando estamos empregando medicamentos alopáticos. O agravamento é uma dessas respostas. Quando eu estou doente, pessoal, o que em geral isso significa? Isso significa que a minha reatividade, ela ainda não consegue fazer frente ao estímulo da doença. O estímulo da doença ainda sobrepuja a minha capacidade de reagir a ele. Então, quando nós tomamos uma homeopatia que tem uma força muito maior, uma intensidade muito maior que a força que o estímulo da própria doença, nós estimulamos essa reação. Então, nós impulsionamos a reatividade do nosso organismo, de forma que agora ele consiga sobrepujar a doença. Ele já sobrepujou a doença original e agora, em breve, sobrepujará essa doença artificial, levando em consideração que ela é artificial. Então, ela não está instalada no seu sistema, tal como é o caso desta doença natural. Então, em breve, pessoal, essa doença artificial, ela desaparecerá completamente, porque ela é uma doença fantasma, no fim das contas. Só que, até o momento dela desaparecer, nós sentimos esse distúrbio como se fosse, na verdade, uma piora do quadro original. Porque lembre-se, para que eu aufira cura, utilizando alguma homeopatia, eu preciso de um estímulo mais forte, realmente, pessoal, que a doença original, como vocês podem observar aqui. Mas é justamente esse processo de sobrepujação da doença original é que incita a minha reatividade, portanto, eu estou curada. Mas isso aqui, meus queridos, ainda é percebido. Então, por que, pessoal, que o agravamento é tido como a resposta ideal? Porque, na verdade, Hahnemann enfatiza que o agravamento ele deve ocorrer. Ele é o ideal que ocorra, inclusive. Porque nesse caso, meus queridos, veja bem, nós temos uma clara evidência de que nós conseguimos superar o adoecimento original. Em breve, essa doença artificial da qual agora padecemos, ela sucumbirá por completo. Hahnemann ainda, pessoal, fala acerca de outra possibilidade de agravamento, que é o agravamento que ocorre ainda em contextos agudos, em função do tamanho da dose. Meus colegas, maior parte das distorções, das adulterações, no que diz respeito à interpretação dos parágrafos de Organon, se deve pelo fato de muitas pessoas não compreenderem exatamente o sentido deste termo quando ele aparece no Organon. Pessoal, eu vou me basear agora, para que a gente continue fornecendo argumentações fundamentadas, eu vou trazer a vocês aqui agora um parecer de Kent, que consta no seu livro Leitura sobre Filosofia da Homeopatia, sobre especificamente esse parágrafo e o que dose significa.
Kant diz, pessoal, nessa mesma obra, que o homeopata ele precisa ser muito experiente, ele precisa ter realmente um vasto tempo aí de prática clínica para indicar dinamizações como 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são as chamadas dinamizações baixas e tidas como seguras por muitos cursos de homeopatia. Então sugiro que essas pessoas consultem essa obra de Kant e me digam o que elas pensam a respeito. Quando Kant diz isso, pessoal, é porque ele entende o conceito de dose como sinônimo de diluição. Isso se deve ao fato, pessoal, de na época de Hahnemann, e mesmo na nossa, nós podemos considerar dessa forma, muitas pessoas tinham muita dificuldade de aceitar que o fator quantidade, no que diz respeito à cura, era algo dispensável. Então era inconcebível para as pessoas na época que um medicamento tão diluído, ele poderia fazer tantos milagres, poderia operar tantos milagres. Então, na época de Hahnemann, muitos acreditavam que se eu diluía muito, eu poderia perder poder medicamentoso daquela homeopatia. Então, eu teria que diminuir um pouco a dinamização para que eu chegasse o mais próximo possível, talvez da tintura mãe, onde nós temos um teor maior de substância, onde nós temos um teor maior quantitativamente daquela substância que está sendo dinamizada. Ou seja, o raciocínio utilizado para a interpretação desse parágrafo é o raciocínio quantitativo, pessoal. Em sendo quantitativo, nós estamos falando de diluição. Então, quando eu falo de um agravamento por tamanho da dose, consequentemente, pessoal, estou falando acerca daquele agravamento que adveio como consequência do emprego de dinamizações próximas da tintura mãe. Ou seja, 1CH, 2, 3, 4, 5, até mais ou menos a faixa ali dos 8, 10, 11, enfim. Então, se estamos fazendo referência à diluição, estamos fazendo referência a uma certa escala de CH. Hahnemann, pessoal, para ser bem franca, isso ainda levando em consideração essa obra de Kant, Hahnemann trabalhou muito com 30 CH. Em alguns momentos apelava a 60, mas Hahnemann jamais, meus queridos, protocolizou alguma dinamização, alguma estratégia do manejo de dinamizações a ser preferencialmente adotado. O que Hahnemann deixa claro, pessoal, é a importância do agravamento medicamentoso para confirmar que realmente aquela homeopatia foi uma escolha assertiva para o tratamento. Que lembre-se, se nós temos aquele agravamento, principalmente inicial, esse agravamento se deve àquele fenômeno que eu expliquei para vocês. É o poder medicamentoso da homeopatia sobrepujando a doença. Só que para sobrepujar, obviamente, eu preciso de uma vibração maior. Daí a sensação de agravamento, que eu preciso incitar a reatividade do meu organismo. Mas Hahnemann, meus queridos, nunca disse em qual dinamização isso acontece. Ele não disse que isso aqui vai acontecer em 30. Tampouco disse que isso aqui vai acontecer em 60. Se isso aqui acontece com 5CH, ótimo, 5CH foi a dinamização curativa, daquele indivíduo. Mas isso aqui pode acontecer só em 200, isso aqui pode acontecer em 250. Se a pessoa precisar de 1 M para que isso aconteça, 1 M é a dinamização curativa desse indivíduo. Se a pessoa precisar de 10 M, 10 M é a dinamização curativa, por mais que, diante do nosso olhar matemático, pareça uma dinamização muito alta, uma dinamização exagerada. Mas, segundo o raciocínio de Kant, principalmente, seria uma dinamização muito segura. Por quê? Porque ela está altamente diluída, muito diluída, e, consequentemente, temos uma dose pequena. E, consequentemente,
temos um agravamento mais suave e muito mais breve. Na verdade, esse parágrafo, uma das colocações que esse parágrafo nos traz é a de que quanto menor a dose, quanto menor ali o tamanho da dose, menor a resposta do agravamento, ou seja, menos intensa, mais rápido, mais breve. Então, dose, de acordo com esse parágrafo, pessoal, especialmente quando analisamos o olhar de Kent sobre esse parágrafo, muito provavelmente está fazendo referência ao quão diluída aquela homeopatia está. Então, estamos avaliando aqui sobre o viés quantitativo. Ah, Letícia, mas veja bem, eu já vi Hahnemann fazendo referência ali ao Organon em diversas ocasiões. Ah, Letícia, mas no Organon, Hahnemann fala do método Plus, da necessidade de modificar a dose cada vez que o doente receber aquela homeopatia. A modificação dessa dose não é você succionar e diluir, isso não seria aumentar um pouquinho gradativamente ali a dinamização, consequentemente? Sim, meus queridos, com toda certeza. Todavia, vale ressaltar que o Organon que estudamos hoje é predominantemente a 6ª edição. Em se tratando de 6ª edição, meus colegas, estamos falando de LM. Essa lógica da escadinha, ela é pertinente quando estamos falando de LM, que era um método que Hahnemann estava desenvolvendo ali nos seus últimos anos de vida. E é sobre este método, sobre o modus operandi deste método, a que Hahnemann faz referência em exaustivos momentos ali nos parágrafos do Organon. Contáveis vezes nós realmente vemos Hahnemann enfatizando essa importância de modificar a dose a cada vez que o cliente receber aquela homeopatia. Ok, estamos falando de um método escadinha? Com toda certeza, mas o método de escadinha se tratando da escala LM e não CH. Outra possibilidade de agravamento, meus queridos. Parágrafo 160 nos fala de um agravamento que vem como consequência de uma dose insuficiente. Não vai caber, então tive que abreviar. Meus queridos, isso aqui não é difícil a gente deduzir o porquê. Uma dose insuficiente, ela pode causar agravamento, ela apresenta o potencial de causar um agravamento. Porque, veja bem, se eu tenho um determinado padrão de adoecimento, vamos supor que essa é a assinatura vibracional do meu adoecimento. Se eu tomo determinada homeopatia e ela está aquém deste padrão, ela vai incitar uma resposta, em termos de reatividade, menor em relação, inclusive, à resposta que já estava em andamento. Consequentemente, se eu tenho um determinado problema e a minha reatividade ela diminui, é óbvio, pessoal, que eu terei a sensação de que eu estou piorando. Outra possível interpretação para esse parágrafo, porque uma dose insuficiente pode agravar o quadro. Pelo simples fato, meus queridos, dessa homeopatia ela não ter sobrepujado a assinatura vibracional do adoecimento original. Então, se ela não chegou a sobrepujar sequer, então ela sequer teve uma ação efetiva sobre o meu padrão de adoecimentos. Vocês percebem, meus queridos, que durante todo esse tempo eu me ative muito a uma resposta de agravamento em contextos agudos. Porque, como eu disse a vocês, é desejável, dentro de um contexto agudo, que o indivíduo, o doente, receba certa homeopatia e sinta aquela piora imediata, ou nas horas que se seguem, enfim, mas é um agravamento que se dá de forma relativamente rápida. Isso em contextos agudos. Em cronicidades, Hahnemann nos apresenta outra possibilidade de agravamento, especificamente no parágrafo 161. Aqui nesse parágrafo, pessoal, ele diz que
O agravamento em cronicidades, ele tende a ocorrer quando a cura ela já está quase consumada. Isso por quê, meus queridos? Porque quando empregamos o raciocínio da homeopatia clássica, especificamente, nós tendemos a utilizar isso dentro aqui das cronicidades agora, nós tendemos a indicar doses sucessivas de uma mesma homeopatia que elegemos ali como simílimo. Então a pessoa, ela vai melhorando. Aqui agora se tratando de cronicidades, pessoal. Ela vai melhorando e vai recebendo doses modificadas e mais doses modificadas daquela mesma homeopatia. Vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E por fim, meus queridos, pode chegar um momento em que surge uma nova camada, um afloramento de uma nova camada. Como eu sempre digo, nós somos um descascar das camadas de uma cebola em termos de adoecimentos. Então nós resolvemos muitas vezes uma determinada gama de queixas com uma homeopatia que podemos observar como sendo o simílimo momento daquela pessoa, mas depois de estabilizada, sanado o problema daquela camada, pode surgir, aflorar uma nova. Então, nesse caso, o que nós tendemos a observar é o chamado fenômeno do retorno de sintomas. Ah, Letícia, significa que se eu fizer um tratamento homeopático, eu vou ter tudo que eu já tive na minha vida de novo? Não necessariamente, pessoal. O que pode retornar é o que foi colocado embaixo do tapete. Como eu disse, inclusive na minha aula, se não me engano, sobre tuia, o seu organismo ele é muito sábio. Ele é dotado dos seus próprios mecanismos de reatividade. Não precisa da sua ajuda, criatura, para tudo. Ele sabe como se virar. Sabe muito bem, inclusive, que você está vivo aí, como eu mesma disse, mesmo apesar dos maus tratos que você infere aí no seu organismo dia após dia. O seu organismo é realmente muito resistente, muito inteligente. Pode ser que ele tenha conseguido se curar daquelas mazelas que foram suas queixas no passado. Ah, Letícia, mas para aqueles problemas no passado, eu usei a alopatia. Será que eu não suprimi? Será que eu não coloquei embaixo do tapete, como você está dizendo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você tenha suprimido, mas o seu próprio organismo conseguiu se restabelecer dessa supressão. Pode ser que você tenha se curado efetivamente daquele problema. Mas, caso aquele problema realmente ele esteja ainda embaixo do tapete, aí sim, durante o tratamento de certa camada, quando essa camada for sanada, esse problema pode agora aflorar, exigindo, na maior parte dos casos, uma nova homeopatia, uma revisão do caso clínico para a eleição de uma homeopatia apropriada agora para cercar essa nova gama de sintomas. Mas vamos supor, meus queridos, que quando essa camada aflora, o homeopata continue sugerindo a esse doente a repetição das doses daquela homeopatia que outrora havia sido útil. O que vocês acham que vai ocorrer? Provavelmente, muito provavelmente, uma experimentação em corpo são, com base nas queixas antigas. Como aquelas queixas antigas não existem mais, eu tomo uma homeopatia que já não apresenta similitude com o meu quadro sintomático. E, portanto, pessoal, caso aquela homeopatia, a pessoa esteja recebendo ainda aquela homeopatia, doses sucessivas daquela homeopatia, haverá efetivamente uma patogenesia. No primeiro momento, pessoal, você pode pensar o seguinte: nossa, Letícia, mas não é possível que um homeopata ele não vai ter a sensatez, ele não vai ter o bom senso de sugerir a interrupção daquela homeopatia, porque, afinal de contas, houve um afloramento de uma nova camada. Não é possível que ele não viu a necessidade de interromper aquele tratamento. Mas muitas vezes, pessoal, a gente incorre naquela crença de que o que fez bem antes pode continuar fazendo bem ainda.
Então a gente faz, digamos, uma vista grossa para isso aqui, na crença de que aquele bem-estar pode retornar, ao invés de a gente fazer uma nova toma de caso daquele indivíduo. Então, com a continuidade das doses, como já não há similitude, conforme eu disse anteriormente, nós temos a patogenesia. Ou seja, agora, qual que é o problema, meus queridos? Eu tenho uma nova camada com todos os problemas inerentes a essa nova camada e ainda uma doença artificial. Portanto, meus queridos, o que esse parágrafo especificamente nos ensina? Quando nós temos um afloramento de sintomas antigos, é momento de revisar o caso. Precisamos revisar o caso e urgentemente romper com a estratégia de tratamento anterior. Nós precisamos parar de sugerir a repetição das doses daquela homeopatia anterior. Ainda sugiro, pessoal, a leitura do parágrafo 247. Ali é enfatizada a importância de se modificar a dose. Isso, pessoal, caso nós não modifiquemos a dose, nós não necessariamente estaríamos suscitando um quadro de agravamento. Seria um quadro patogenético, efetivamente. Significa, meus queridos, modificar a dose. Significa que cada vez que a pessoa for receber aquela mesma homeopatia, ela deve receber aquela homeopatia sucussionada, mais sucussionada ainda e mais diluída ainda. Então, se por exemplo o seu homeopata indicou a repetição diária de calcária carbônica 12CH, ok, da primeira vez você pode espremer ali a ampolinha de uma vez na boca. Observe, pessoal, espremer de uma vez. Eu não estou dizendo que você deve pingar gotinha por gotinha na língua, porque cada gota é realmente uma dose. Você estaria recebendo 10, 20, 30 doses ali de uma vez. Então, cuidado com isso. O melhor, a título de segurança, é você realmente colocar numa colher, que aí você não tem outra saída a não ser tomar de uma vez. Mas da próxima vez que você for tomar a calcária carbônica 12CH, você deve agitar o vidrinho, bater algumas vezes contra a palma da sua mão e pingar as gotinhas, uma pequena porção de água, o bastante para você tomar num gole só. Ah, Letícia, eu tomei em 2. Então, criatura divina, você tomou 2 doses. É por isso que coloque pouca água. Eu sugiro sempre que coloque-se pouca água para você tomar de uma vez. Isso que pode acontecer com os doentes que não seguirem à risca essa observação. Veja bem, meus queridos, quando trabalhamos com homeopatia clássica, em geral estamos trabalhando com o princípio da similitude, ou seja, você é uma pessoa que apresenta semelhança, observe, você não é igual, você apresenta semelhança a determinada vibração de uma certa homeopatia. Quando eu falo semelhança, pessoal, quando eu falo que alguma coisa é semelhante e não é igual, eu estou dizendo que ainda existem algumas diferenças. O que significa que há sintomas daquela homeopatia que pode ser que você não tenha. Quando você toma certa homeopatia, recebe certa homeopatia sucessivas vezes sem modificar a dose, pode ser, o parágrafo deixa isso bem claro, pode ser que você comece a desenvolver aqueles outros grupos de sintomas que nem dizem respeito ao seu caso, que nem são suas queixas, inclusive. Quando você recebe a primeira dose de alguma homeopatia, pessoal, ela vai agir numa certa banda vibratória. O que aquela dose poderia fazer dentro desse contexto, ela já fez. Quando eu modifico a dose, o estímulo homeopático agora vai agir em outro nível, em outra, entre aspas, banda vibratória. Agora, se eu estimulo sem necessidade de novo a banda vibratória que já havia sido estabilizada, lembre-se, meus queridos, o que você tem no vidrinho não é uma doença artificial? Se você gera um estímulo patogenético numa área estável,
a sua energia vital, qual a resposta mais provável? É desenvolver aquele grupo de sintomas que constam na imagem patógena daquela homeopatia. Então, o trabalho que uma dose deve fazer, pessoal, aquela dose ela realmente faz. Por isso, há essa necessidade de modificar a dose. Caso contrário, você corre o risco, a alta probabilidade de você agregar sintomas ao seu quadro, que eu tenho certeza é a última coisa que você quer. E por fim, meus queridos, o parágrafo 249, ele fala acerca do agravamento patogenético. Hahnemann nos diz o seguinte, neste parágrafo, pessoal, ele nos diz que caso você indique uma certa homeopatia e a pessoa, além das queixas das quais ela já estava padecendo, ela começa a perceber sintomas totalmente inéditos que ela nunca sentiu na vida, e esses sintomas estão insuportáveis, então a pessoa precisa de um antídoto daquela homeopatia. Mas caso ela sinta esses sintomas inéditos, mas seja algo suportável para ela, então, ou quanto antes, pelo amor de Deus, nós precisamos revisar o caso e avaliar a homeopatia realmente mais adequada para o caso. Então aqui, pessoal, nós temos uma possibilidade de piora. Piora por quê? Porque além do que eu já estava sentindo, ainda estou sentindo uns troços nada a ver aqui com a minha doença original. Então é considerado um agravamento exatamente por isso. As minhas queixas estão ali e, além disso, agora eu tenho queixas inéditas. Então nós temos um quadro patogenético efetivamente, fruto de equívoco por parte do homeopata. Essa também é uma possibilidade a ser considerada. Então, como vocês podem observar, pessoal, existem várias formas de um agravamento ser analisado. Existem vários tipos de agravamento que exigem condutas diferentes por parte do homeopata que está acompanhando aquele caso. Então, pessoal, grosso modo, primeiramente a gente precisa avaliar. A pessoa está dizendo que piorou. Nossa, Letícia, eu piorei. O que exatamente piorou? Piorou o que você estava sentindo? É o que você estava sentindo que se intensificou? Este seria o agravamento ideal, pessoal. Mas nós ainda temos o agravamento patogenético, ou seja, a pessoa estava mal e, além disso, agora surgiram sintomas completamente inéditos para ela. Então, são quadros para a gente analisar com cuidado. O agravamento legítimo, como eu disse, pessoal, é considerado a resposta a ser perseguida. É a resposta ideal ao tratamento homeopático. Quando a pessoa, meus queridos, ela agrava as queixas originais, exatamente aquele mesmo grupo de sintomas se intensificou depois de ter recebido certa homeopatia, meus queridos, essa é a resposta ideal. Mas, obviamente, vamos supor que a gente ouse um pouquinho mais. Quando eu falei do parágrafo 159, meus queridos, eu falei daquele agravamento que pode vir como consequência do tamanho da dose. E deixei claro que, segundo principalmente a interpretação de Kent, essa terminologia dose dizia respeito especialmente ao teor de diluição do medicamento homeopático. Todavia, vamos supor que você insista em interpretar a terminologia dose como sinônimo de dinamização. É uma interpretação a ser considerada? Também. Então vamos supor que seja o caso. A pessoa ela pode agravar por repetições daquela mesma homeopatia, naquela dinamização, mesmo que a pessoa ela modifique a dose, que ela siga exatamente o protocolo aqui sugerido no parágrafo 247. Mesmo assim, ela pode ter um agravamento, Letícia? Obviamente, pessoal, isso é uma possibilidade. Isso por quê? Porque, veja bem, eu tinha certo adoecimento,
tomei uma certa homeopatia, numa certa dinamização que sobrepujou a frequência do adoecimento, tive uma resposta reativa que também sobrepujou, finalmente conseguiu vencer o adoecimento original e por isso agora eu estou curada. Mas vamos supor que eu seja um terapeuta impaciente e eu indique uma nova dose, modificada. Vamos supor que eu realmente tenha succionado o vidrinho, diluído, pronto, recebi uma nova dose. Pessoal, nós percebemos, nós podemos deduzir que haverá um excesso de reatividade nesse caso. É importante que vocês saibam o que significa reatividade. Reatividade, pessoal, é aquele grupo de sintomas dos quais você está se queixando. Reatividade são os mecanismos de reação dos quais o seu próprio organismo está lançando mão. A gripe, efetivamente, pessoal, resfriado, imagine todo aquele muco no nariz, aquela tosse, tudo isso não é a gripe efetivamente, é uma reação à gripe. É o seu organismo tentando colocar toda a porcaria que o está cometendo para fora. É ele lançando mão dos seus próprios esforços para se restabelecer. Quando eu hiperexcito a minha reatividade, eu não posso oferir nenhum outro benefício, pessoal, nenhuma outra consequência, a não ser uma exacerbação das minhas queixas. Então, doses excessivas de uma mesma homeopatia, ainda que modificada, pode gerar agravamento com toda certeza. Exatamente por hiperestimular as minhas respostas reativas. Outro quadro a ser considerado, pessoal, existem pessoas hipersensíveis. Existem pessoas muito sensíveis à homeopatia, pessoal. Inclusive, em partes foi pensando nesses indivíduos que Hahnemann se sentiu compelido a desenvolver a escala LM. A escala LM, ela é ideal para pessoas hipersensíveis, hipossensíveis, pessoas que, em hipótese alguma, podem passar por agravamento significativo. Em geral, meus queridos, nós temos pistas acerca do quão hipersensível é a pessoa, ou será a pessoa com tratamento homeopático a partir da própria toma de caso. Você percebe que a pessoa é impressionável, a pessoa apresenta tendências à hipocondria, por exemplo, pessoa extremamente excitável, emotiva, já são alguns indícios que você pode levar em consideração para pensar numa estratégia de tratamento mais adequada para aquele indivíduo. Às vezes não se trata da dinamização ter sido inadequada, se trata meramente de uma hipersensibilidade da qual aquele indivíduo é dotado. Ainda, pessoal, outro ponto que nós precisamos considerar: idiosincrasias particulares. Ah, Letícia, o que significa isso? Significa, pessoal, grosso modo, para resumir, explicar da forma mais didática e simples possível para vocês, idiosincrasia particular significa que a pessoa reage a determinado estímulo homeopático de uma forma peculiar. Apenas ela responde daquela forma. Você provavelmente nunca vai encontrar um cliente que responde daquela forma, mas é uma particularidade da pessoa. Ah, Letícia, mas aí já começa a ficar confuso e eu não vou saber discernir o que é particular da pessoa, o que não é, o que eu realmente devo atentar. Pessoal, a nossa melhor bússola para o tratamento homeopático são as leis de Hering. Então, se está seguindo favoravelmente no sentido da cura as leis de Hering, não tenha medo, não hesite, não duvide da estratégia de tratamento proposta inicialmente. Leis de Hering são o nosso mapa para a condução de qualquer caso clínico. Outra possibilidade, meus queridos, a disrupção. O que é uma disrupção? Vamos supor que você sofreu aqui um agravamento. Às vezes você realmente, pessoal, pode ter recebido também uma dinamização que ela era muito mais alta do que você precisava. Isso também pode ocorrer. E, consequentemente, você tem uma reatividade desproporcional. Mas, ainda assim, é uma resposta considerada como resposta ideal. Em breve, esse quadro tende a se estabilizar. Mas aí, meus queridos, atualmente a gente está sem paciência com nada.
A gente já não pode ter o privilégio, a gente não goza mais do privilégio de poder ficar um dia descansando, 2 dias descansando, que dirá uma semana descansando, e pronto, a pessoa não aguenta de jeito nenhum, toma um alopático. Nós podemos ter um quadro de disrupção. O que disrupção significa, pessoal? Basta vocês seguirem à risca a definição do próprio termo, da própria palavra. Eu rompo com determinado procedimento. Então, boa parte dos ganhos que eu estava colhendo, eu posso deixar de coletá-los, eu posso interromper o processo ali no meio. Muitas vezes eu realmente perco o progresso que eu tinha feito até então, suprimo tudo de novo, enfim, as respostas são variadas, mas o que vocês precisam entender realmente é que o processo de disrupção, ele simplesmente interrompe o processo de cura que já estava em andamento. Então, por isso, pessoal, quando o nosso doente tem esse tipo de resposta, peça pelo amor de Deus que ele segure as pontas. Aqui entra outras ferramentas, como por exemplo, o próprio Reiki pode aliviar significativamente os sintomas de agravamento. A terapia prânica, fitoterapia, cuidado pessoal, cuidado com fitoterapia, porque há muitas plantas que suprimem. Conheça muito bem fitoterapia antes de indicar fitoterapia para agravamentos. Florais, pessoal, eu não vou indicar especificamente para os agravamentos, porque eu, Letícia, ainda não conheço em profundidade o método, o modus operandi dos florais. Porque se os florais atuam, por exemplo, mediante a lei dos contrários, nós já podemos deduzir que teremos perdas aqui nesse processo. Então, como eu não conheço, não sei do que se trata, não indicaria. Mas aqui entra as massagens, o reiki, a terapia prânica, como eu disse, alguns chás, o próprio repouso, sauna seca, são excelentes opções para a pessoa passar por esse processo da melhor forma possível. Bloqueio miasmático. Meus queridos, vocês estudantes de homeopatia, já devem saber o que são os miasmas. Em alguns momentos, pessoal, quando nós vamos ali escavando aquelas camadas da cebola, pode ser que nós encontremos uma camada que é idêntica à manifestação do próprio miasma em si. Por exemplo, de repente encontramos uma camada psórica a tal ponto que a pessoa desenvolve sarna realmente, que é o acometimento, é a doença primordial cuja supressão gera a própria psória. Ou dependendo do caso, pode ser que uma dessas camadas seja o afloramento da própria gonorreia, cuja supressão gera o miasma psicótico. Pode ser que aquelas camadas ali, numa delas eu encontre a própria sífilis, o cancro venéreo, ou seja, eu estou me deparando ali com o próprio luetismo encarnado. Existem situações que nós podemos nos deparar com manifestações miasmáticas muito claras. Sarna, no caso da psória, sífilis, no caso do luetismo, gonorreia, no caso da psicose, a tuberculose, no caso do tuberculinismo, os tumores, no caso do cancerinismo e assim por diante. Digo assim por diante porque Shankaran também estabeleceu uma teoria acerca da possível existência de outros miasmas, mas não cabe na nossa aula de hoje. Então, em alguns momentos, nós podemos nos deparar com a própria manifestação miasmática em si. E o miasma, pessoal, o bloqueio miasmático, caso ele não seja superado, caso não anda, ou então a pessoa volta com aquele grupo de sintomas de novo, a pessoa tem recaída de novo. O miasma, quando ele se apresenta e ele não é tratado, ele é o responsável por reincidivas nos casos. Na esmagadora maioria das circunstâncias em que nos deparamos com recaídas, podemos estar falando de bloqueios miasmáticos que precisam ser estabilizados. Outra recomendação, outro aconselhamento, meus queridos, conheçam o padrão de adoecimentos que configuram as queixas dos seus clientes. O que significa isso, pessoal? Saibam como um câncer se desenvolve, saibam como um resfriado se desenvolve, como uma dengue se desenvolve, como uma diarreia se desenvolve,
como uma insuficiência renal se desenvolve. Por quê, pessoal? Porque isso nos dá discernimento acerca do que está acontecendo com o doente depois que ele recebeu certa homeopatia. Às vezes a homeopatia em si não gerou nada de significativo no indivíduo. Ele está meramente manifestando um sintoma que já está ali no decurso previsível daquela doença. Ele já desembocaria naquela patologia de qualquer forma, ele já demonstraria aquele sintoma de qualquer forma, independentemente de estar em tratamento homeopático ou não. Então, quando a gente não conhece o andamento das doenças, o decurso normal, esperado das doenças, a gente pode entrar em pânico, achar que a gente está mais adoecendo a pessoa do que auxiliando. Então, pessoal, isso, mais uma vez, reforça a necessidade de estudarmos. É impressionante que nos cursos de homeopatia fora do Brasil, estuda-se inclusive fisiologia, só que num nível muito aprofundado. Tão aprofundado quase como dos próprios médicos. Isso porque, pessoal, esse conhecimento ele é de suma importância para a nossa prática clínica. Não negligencie esses conhecimentos. Meus queridos, conforme vocês devem ter observado, eu enfatizei que algumas observações elas eram pertinentes apenas dentro do contexto da homeopatia clássica e não dentro do contexto da homeopatia contemporânea. Isso por quê, meus queridos? Porque o que se persegue em cada uma dessas vertentes homeopáticas é uma proposta ligeiramente diferente. No caso da homeopatia clássica, nós perseguimos a similitude, o conceito de similitude. Eu faço ali uma coletânea de sintomas de certo paciente, de algum doente, coleto ali, faço uma listinha daqueles sintomas e comparo com a coletânea de sintomas de alguma matéria médica. E assim eu encontro uma homeopatia que seja similar àquele doente e vou indicar, consequentemente, essa homeopatia. Uma das grandes diferenças entre a homeopatia clássica e a homeopatia contemporânea é que na homeopatia clássica nós perseguimos o viés da similitude. Em homeopatia contemporânea, eu vou além do conceito de similitude. Agora eu persigo o conceito de totalidade sintomática. Observe, eu não estou adulterando, eu não estou distorcendo ou me contrapondo à proposta original. Eu estou evoluindo essa proposta, levando a proposta de similitude para um outro patamar. Para o homeopata clássico, basta encontrar um remédio que seja similar a você. Algo semelhante a você, parecido com você. Em homeopatia contemporânea, isso não é o bastante. Agora eu quero saber o que é você realmente. Quem é você? Qual crença limitante ancora todos esses sintomas que você relatou para mim no ato da consulta? Porque tudo que você me disse, quando você falou da sua constipação intestinal, da sua dor de garganta, da sua esteatose hepática, da sua enxaqueca, do seu glaucoma, do seu reumatismo, da sua colite, tudo isso de que você me falou, inclusive seus padrões emocionais, mentais, seus ciúmes, seu autoritarismo, seu pessimismo, sua atitude controladora, tudo isso é um reflexo ainda de algo mais profundo. Se eu trago ao meu terapeuta homeopata como queixa os ciúmes, para o homeopata contemporâneo isso não vai bastar. Ele precisa entender o que ancora, o que está por trás desses ciúmes. Porque os ciúmes ainda é um reflexo de algo. São aquelas sombras na parede da caverna de Platão. Ciúme sozinho é um dado impreciso para um homeopata contemporâneo, que se preocupa com o núcleo emanador das queixas. Se for tratar ciúmes, mediante o viés da homeopatia clássica, eu vou chegar a inúmeras possibilidades. E muitas possibilidades até parecidas entre si.
Eu posso chegar a Nux, eu posso chegar a Eociamos, eu posso chegar a Laquese, eu posso chegar a Apis. Todas são homeopatias que contemplam essa queixa, ciúmes. Todavia, quando eu entendo que o que está por trás dos ciúmes, efetivamente, de acordo com a definição de ciúmes, quando eu entendo que o que está por trás é a necessidade de ser apreciado, eu chego a sulfo, que é uma das grandes homeopatias, segundo o método periódico, adequadas para os ciúmes. Porque agora eu lido com a raiz desse sentimento, que é a necessidade de ser reconhecido, de ser ovacionado, de ser aplaudido e, consequentemente, o centro das atenções de um relacionamento, especialmente um relacionamento afetivo. Entender que a pessoa é ciumenta não vai bastar para o homeopata contemporâneo. Ele vai precisar ir um pouco mais além. Entender que uma determinada mulher ela não quer envelhecer não é o bastante. Entender que uma pessoa é controladora não basta. Eu preciso entender o porquê aquela mulher não quer envelhecer. Qual a crença que ela está relacionando ao ato de envelhecer? A pessoa que é controladora, o que justifica o ímpeto de controle daquela pessoa? Por que ela sente que ela precisa controlar circunstâncias à volta dela? Qual crença limitante justifica o ato do controle? Então perceba, pessoal, que não se trata de uma perversão do conceito de similitude. Trata-se de um ponto além. Estou dizendo isso porque alguns adeptos estritos de homeopatia clássica condenam muito a homeopatia contemporânea, especialmente Scholten, com o pretexto de que se trata de abordagens que corrompem completamente o legado hahnemanniano. Pessoal, definitivamente quem diz isso não conhece homeopatia contemporânea, não estudou homeopatia contemporânea. A homeopatia contemporânea nunca honrou tanto o legado hahnemanniano, possivelmente honra muito mais que a própria homeopatia clássica, porque se preocupou com a evolução do conhecimento deixado por Hahnemann. Hahnemann morreu estudando, Hahnemann morreu evoluindo o seu próprio legado. Consequentemente, é se deduzir que ele esperava que seus discípulos fizessem o mesmo e não parassem no tempo. Por isso que Scholten utiliza lindamente outra metáfora em seu livro Lantanídeos Secretos, que é a metáfora do fractal. Ele diz que o seu método periódico ele se ocupa em encontrar aquele centro do fractal. Aquele centro, aquela figura geométrica mais sintética, mais essencial, de onde emanam outras figuras com o mesmo formato, porém mais abrangentes. Detalhe, pessoal, Scholten, Shankaran, outros autores adeptos do viés contemporâneo da homeopatia são autores que não trabalham com LM. E são autores que normalmente não indicam o uso contínuo, diário de homeopatias. Em geral, especialmente Scholten, ele trabalha com doses únicas. Demorou muito tempo, pessoal, para eu entender o porquê de, principalmente Scholten, não trabalhar com LM, que era justamente o método que Hahnemann estava desenvolvendo ali nos seus últimos anos de vida. Não entrava na minha cabeça o porquê Scholten não aderiu a essa metodologia LM. Quando nós entendemos qual o objetivo da homeopatia contemporânea, tudo isso fica muito mais claro. Porque se a homeopatia contemporânea, pessoal, ela está focando naquela crença limitante que ancora todo esse leque, essa diversidade de sintomas, nós estamos focando, pessoal, em um tiro certeiro. Eu estou focando diretamente na fonte. Então eu trabalho com uma dose única que eu espero que ela consiga adentrar esse núcleo. Se eu estou focando no núcleo, uma dose única já deveria bastar. Nós trabalhamos com homeopatia clássica, pessoal, em geral nós estamos focando na periferia deste núcleo. Em geral nós estamos focando na consequência deste núcleo. E por isso eu vou precisar de estímulos repetidos para cercar esse leque sintomático.
Obviamente, pessoal, se eu estou trabalhando com consequências de algo mais profundo, venhamos e convenhamos que eu vou precisar de estímulos diários ou estímulos frequentes. Eu vou precisar tomar aquela homeopatia todos os dias, uma vez na semana, 2 na semana, mas com uma certa frequência, porque esse núcleo ele vai continuar emanando figuras análogas com sintomas pertinentes, sintomas característicos, mas como ele não foi atingido, ele não deixa de emanar esses sintomas. A fonte ela não foi atingida ainda, ou seja, não foi desarmada efetivamente. Então, segundo a homeopatia contemporânea, não faz sentido esse trabalho constante, esse uso, essa escala ascendente, principalmente se tratando de LM, porque eu já fui na fonte. Por que razão eu vou ficar indicando aquela homeopatia com frequência, sendo que eu já dei esse tiro certeiro? Não faz sentido algum. Todavia, inclusive no curso Calcárias, pessoal, eu deixo muito claro o fato de isso aqui, nos dias de hoje, não ser de todo uma tarefa tão fácil assim. Quem dera se tratasse apenas de encontrar uma crença limitante, pronto, você dá um tiro certeiro na fonte daquela crença, acabou os problemas. Nós devemos considerar, pessoal, que há inúmeros obstáculos aqui embaixo para eu conseguir acessar aquela crença limitante. Aqui entra o legado principalmente de Tom Jensen, que foi um dos únicos autores homeopáticos a considerar com seriedade esses obstáculos à cura. Que Hahnemann, como eu já disse, pessoal, inúmeras vezes ele enfatiza em vários parágrafos a importância de garantirmos que temos ali um caso onde a pessoa ela realmente observa seus hábitos em geral, hábitos alimentares, hábitos de convívio, a pessoa não está tomando medicamentos alopáticos. Na maioria das vezes, quando o doente vem até nós, ele já está utilizando algum remédio alopático, o que não nos permite ter esse quadro limpo. Consequentemente, provavelmente nós vamos precisar de mais tiros certeiros, e não apenas um único, para que ele consiga vencer esses obstáculos. Outro detalhe, pessoal, que justifica o emprego de doses diárias ou doses mais frequentes. Imagine que o fator adoecedor de um indivíduo seja o seu ambiente. Imagine que ele conviva num seio familiar cáustico para a sua natureza. Mas a pessoa ela não pode simplesmente chutar o balde e ir embora de casa, com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, ela recebe um estímulo curativo, mas existe uma força contrária que vai continuar puxando ela para baixo, para o adoecimento. Então, muito provavelmente, essa pessoa ela vai precisar de estímulos frequentes para conseguir vencer os obstáculos que a cercam dia após dia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Vocês são meus seguidores fiéis, mesmo eu nunca cumprindo as minhas promessas de fazer vídeos curtos. Vocês estão sempre comigo, então agradeço muito a atenção, especialmente de quem chegou até o final desse vídeo. Um forte abraço a todos. Na próxima aula nós vamos fechar essa série de dicas básicas de homeopatia, falando agora sobre exonerações. E logo em seguida retomamos o estudo de nossas matérias médicas com argento nítrico. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.